Então, hoje a gente vai falar sobre os monômios, né? A gente já estudou expressões algébricas, estudou o conjunto dos números naturais, para poder aplicar todos esses conceitos aqui nessa parte da álgebra. A gente hoje vai entender o que é propriamente dito o monômio, né? O monômio é uma expressão algébrica, você pode acompanhar aí na página 287. Monômio é um termo algébrico, é a expressão algébrica racional inteira. Quando ele fala racional inteira, ele está permitindo que eu tenha uma fração. Porém, essa fração só pode ter o denominador numérico, nunca letra. Então, eu não posso ter letra no denominador, ok? Então, eu posso ter número, tá? Eu posso ter um número inteiro ali, tá? E a parte literal. O que vem a ser a parte literal? São as letras que vão acompanhar os números, ok? Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui, menos 9 meios, x, y, 2. Dica para identificar quem é a parte literal e quem é o coeficiente no monômio. Eu vou tirar tudo que é letra. O que é tudo que é letra aqui, ó? X e y. X e y. Tem algum expoente em x e y? Tem, não tem? O 2, né? Então, isso aqui é a parte literal. O que sobrou? Menos 9 meios. Aquilo ali é o coeficiente, tá? É a parte numérica que tem valor para esse monômio, certo? Para a gente realizar operações. Aqui, 5m. Quem é a parte literal? M. Tem expoente? Tem. O 1. A gente não pode nunca esquecer do 1. Quem é o coeficiente? O 5. Aqui, eu tenho letra? Não tenho letra, mas eu posso não ter letra. E quem é a parte numérica? A raiz de 7. Lembrando que raiz de 7 é uma raiz que eu não consigo resolver. E ela faz parte de quem? Do conjunto dos números irracionais. Que é aquele conjunto agregado, ele não tem característica que ele consegue se assemelhar a nenhum dos outros conjuntos que a gente estudou. Recapitulando os conjuntos: naturais, inteiros, depois racionais. E aí eu tenho quem? Irracionais. Todos eles juntos formam os reais, ok? Então, natural, inteiro, racional, irracionais e todos eles juntos formam os reais, ok? Então, aqui eu tenho letra? Tenho letra, ó. A e B. Quem é o expoente deles? Quando eu não vejo o expoente, qual é o expoente que eu estou vendo? O 1. E se eu não estou vendo a parte numérica ali na frente? Quem é? O 1 também. Então, o coeficiente desse monômio aqui é 1. E qual é o sinal dele? Positivo. A gente não pode esquecer dessas coisas, senão a gente acha que é um monômio que não tem nada, que não tem coeficiente, que não tem expoente, que não tem sinal. Ele tem sim, ele é mais um AB. Só que eu não preciso usar todos esses elementos ali, certo? Grau de um monômio. O grau de um monômio ele pode ser dado por duas situações diferentes. Vamos pegar como exemplo ali, menos 9xy 2 sobre 2. Quem é o expoente de x? 1. Quais são os expoentes que eu tenho aqui? 1 e 2. Se eu somar 1 com 2, eu tenho? Qual o expoente? Qual é o grau desse monômio aqui? 3. É o que ele está elevado a 3. Agora, se eu pegar o mesmo monômio, menos 9xy
2 sobre 2. E perguntar qual é o grau em relação a x. E perguntar qual é o grau em relação a y, eu vou ter duas respostas diferentes e que são diferentes a essa daqui. Certo? Qual é o expoente de x? Qual é o grau dele? Em relação a x, 1. E qual é o grau dele em relação a y? 2. Se eu perguntar em relação à letra, você vai responder em relação à letra. Se eu perguntar qual é o grau do monômio, você tem que somar todos os expoentes de todas as letras que ele tiver. Certo? Então aqui, qual é o grau do expoente? Qual é o grau do monômio? 1. Aqui não tem. E aqui? Em relação a A é quanto? 1. Em relação a B? 1. Qual é o grau do monômio? 2. Deu para entender a diferença? Ok? Simples, né? Monômio nulo. 0x. Todo número que está multiplicado por 0 é igual a quanto? 0. Então, não tenho nada. E aqui? A mesma coisa. E aqui? A mesma coisa. Por que isso? Quando eu for operar, isso vai me ajudar a facilitar identificar algumas coisas, ok? Monômio sem parte literal. Professor, como é que é isso? X elevado a 0 é igual a quanto? Todo número elevado a 0 é igual a quanto? 1. Y elevado a 0 vai ser também 1. Então, eu tenho menos 7 vezes 1 vezes 1, que vai dar quanto? Menos 7. Ok? Não altera. E aqui? B elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu teria aqui 10 terços vezes 1, que é igual a 10 terços. Monômios semelhantes, parte importante. Os monômios semelhantes, eles têm parte literal igual. Não pode ter nada diferente. X, Y, 2. X, Y, 2. Esses monômios são semelhantes? São. A3B. A3B. Então, qual é o monômio daqui? 8A3B e menos A3B. São monômios semelhantes? Sim, eles têm a parte literal igual. Agora, eu vou colocar um outro exemplo aqui. 7M2N e 3MN2. Esses monômios são semelhantes? Não são semelhantes, porque aqui são letras iguais, né? MN, MN. Mas o expoente está no 2 aqui e aqui ele está no N. Então aqui não são semelhantes. Ok? Sempre tendo cuidado, inclusive, com a parte literal. Agora, para adicionar, fazer operações com monômios, eu só posso adicionar ou subtrair monômios que tenham a parte literal igual, se eles forem monômios semelhantes. Se a parte literal não for igual, eu não posso adicionar. Por exemplo, 8AB menos A3B. Quanto daria isso? Eu tenho 8 e estou tirando 1. Qual seria o resultado disso aqui? 7A3B, certo? Então, eu só posso adicionar ou subtrair monômios que tenham a parte literal semelhante, igual, né? Eu só posso realizar essas operações desta maneira, ok?